Gente, agora a gente fala de transporte coletivo, porque um projeto que pretende reorganizar o sistema integrado de transporte da RMTC foi encaminhado pelo governo do estado na última quarta-feira para a Assembleia Legislativa. O objetivo é promover melhorias estruturais no sistema e permitir investimentos para a eletrificação da frota. O projeto busca segurança jurídica, as concessões para que os investimentos sejam amortizados em tempo hábil, uma vez que o contrato vigente da RMTC envolve 4 empresas privadas. A proposta sugere a separação dos contratos de operação dos contratos de investimentos. Hoje, cada empresa cumpre seu contrato onde contemplam as 2 ações juntas. E para entender melhor esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o subsecretário de Políticas para as Cidades e Transporte, Miguel Ângelo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Bom dia, seja muito bem-vindo, Miguel. Muito bom dia. Ô Miguel, só para a gente apresentar melhor um pouquinho para o público que está em casa, esclarecer, explicar sobre esse projeto na prática. Eu tenho certeza que eu li aqui o texto, mas fica um texto ainda um pouquinho confuso, né, para o usuário. Eu queria que você explicasse melhor, de forma mais didática, o que é que isso muda, o que é que esse projeto, o que é que isso pode trazer de melhoria para o nosso usuário que merece. Esse projeto é uma segunda ação do governo estadual. Ângelo, eu vou pedir que você... Gente, a câmera 1 tá bom aí para ele? Beleza? Ok, pode continuar, Ângelo, onde que você estava. Esse projeto é a segunda ação do governo do estado que visa requalificar o transporte público na região metropolitana de Goiânia. Ele tem como intuito facilitar, como você disse agora há pouco, os investimentos. Porque qual que era o problema até hoje? Todo recurso ele ia para um centro comum das empresas, né, via o CityPass, e não sabia quanto era gasto para operação, quanto que era gasto para investimento. Era uma pergunta que sempre tinha quando acontecia o aumento tarifário. Está aumentando a tarifa e os investimentos? Então, agora, com esse projeto de lei, com a criação da Câmara de Liquidação e Custódia, saberemos qual é o recurso destinado para a operação do serviço, para manter o dia a dia, e qual é o recurso para o investimento. E assim, o governo do estado, dentro da Câmara Deliberativa de Transporte Coletivo, poderá cobrar das empresas que esse recurso seja efetivamente gasto com os investimentos. Esses recursos, esses investimentos podem ser, por exemplo, para a compra de... Nós vimos aí, produção, põe para mim, por favor, a imagem daquele ônibus elétrico, é isso? Né, ô Miguel, só para o público de casa entender. Então, por exemplo, esses recursos, investimentos poderiam, inclusive, custear a compra de veículos como esse que a gente acabou de mostrar. E produção, põe... Isso, é esse aí mesmo. O objetivo é renovar toda a frota, os mais de 1.000 ônibus da região metropolitana. Né? Teríamos uma frota, então, 100% elétrica, Miguel? Seria no isso? primeiro momento, não. Não, por causa que é uma tecnologia ainda em fase ainda de amadurecimento. Então, teríamos que ter uma produção de energia para sustentar, né, 1.000 veículos abastecer ao mesmo tempo. Então, a ideia é começar com o eixo Anhanguera, com a Metrobus, com 80 carros, e isso expandindo para o sistema. Os ônibus a diesel serão com Euro 6, então eles vão ter um número de emissão bem inferior do que tem hoje. Então, a preocupação ambiental dentro da pauta ESG, ela é do governo do estado. Mas devido a essas limitações da tecnologia, principalmente quanto à bateria e a quantidade de energia, vide o problema hoje com a própria Equatorial, a eletrificação total da frota ela deve acontecer ao longo dos 25 anos do contrato. Ô Miguel, eu fiquei sabendo que esse ônibus é chique, rapaz. Tem até Wi-Fi, é isso mesmo? Wi-Fi? Tem Wi-Fi, carregador USB, ar-condicionado. A população merece. Merece, é verdade. Eu concordo com você, com certeza. O governo do estado tem lutado muito aí também para garantir uma tarifa satisfatória e respeitosa ao nosso usuário e também preocupado, né, Miguel? Que é uma preocupação do governo, né, Miguel? Constante, né? De entrar também nessa questão do transporte coletivo. Porque muita gente, às vezes, pensava que era uma coisa que era só de responsabilidade da prefeitura, mas o estado assume a sua responsabilidade e busca essa melhoria constante, né, Miguel? Correto. E o Estado não está fazendo medidas pontuais, como foram feitas no passado. Ele está estruturando, por isso os projetos de lei. Porque quando tiver mudanças no futuro de governo, as bases já vão estar erguidas e o transporte continuará caminhando para essa melhoria. E lembrando que não é só em ônibus que os recursos irão ser investidos. Também serão nos abrigos dos pontos de
parada em terminais. Pois é, os abrigos, você falou num ponto muito importante, né, Miguel? Porque nós vimos, inclusive, esse ano foi o finalzinho do ano passado, né, gente? Uma pessoa morreu em Aparecida de Goiânia, vítima de um abrigo daqueles de concreto, né? Concreto puro, caiu em cima de um jovem, infelizmente, né? Perdeu a vida por conta disso. É muito importante saber que o governo está preocupado com isso. Pode continuar, Miguel. Então, os abrigos, que você ia falando mais? Terminais. As estações do Eixo Anhanguera. Então, a ideia é requalificar todo o sistema, é ser verdadeiramente uma nova RMTC. E a ideia é ter, nesse período, novas ações, né, em relação à segurança, aos assédios contra as mulheres. Infelizmente, é mais uma realidade que a gente enfrenta e sempre noticia aqui, né? As mulheres sendo vítimas também, né, de abusos dentro do transporte coletivo, que não pode acontecer. Deve sair nos próximos dias a integração entre o aplicativo Mulher Segura do Governo do Estado de Goiás com o aplicativo do Sim RMTC para as usuárias, né, do transporte público. Estou sentindo cheiro de informação em primeira mão aqui, hein, gente? É isso mesmo, Miguel? Isso. Então, vamos repetir para o pessoal que está em casa? Seria, então, uma união aí dos dois aplicativos, né? Isso, o Mulher Segura da Secretaria de Segurança Pública com o que a RMTC já tem de localização dos ônibus, né, de informações para a pessoa dentro do ônibus, caso ela sinta, né, sendo assediada por alguém, ela já avisa a polícia que tem a localização do ônibus em tempo real e pode abordar esse cidadão logo que ele desça do veículo. Que legal, gente, fico muito feliz então em estar apresentando o jornal hoje, dar essa informação em primeira mão, que é muito importante. Atenção a esses homens sem vergonhas, esses abusadores, cada vez mais o governo, as prefeituras, o poder público, várias entidades aí fazendo um cerco contra esses malandros. Muito bom saber disso, que bom poder dar essa informação em primeira mão. Obrigado, viu, Miguel? Ô, Miguel, agora, como eu disse, o projeto está lá na Lego, na Assembleia Legislativa de Goiás. Como é que estão os trâmites a partir do momento em que for aprovado, vai passar pela sanção do governador? Como é que isso já vai chegar na prática? Qual que é o prazo para tudo isso, para a gente já começar a sentir verdadeiramente e passar isso para o usuário? Então, estamos trabalhando com prazo de dezembro, já ter as primeiras ações. Bacana, chegar aos primeiros veículos. Uhum. Os primeiros investimentos nos abrigos, reforma de alguns abrigos, já começar no Eixo Anhanguera as obras. Então, nós estamos trabalhando com um horizonte de 2 meses a 3 meses já poder iniciar. Que legal. De que forma, Miguel, a população também pode, né, observar e fiscalizar essas ações, realmente verificar se elas estão sendo cumpridas? Como é que a população, o usuário, que é o maior interessado, pode acompanhar tudo isso? Então, a Controladoria Geral do Estado, a CGE, ela está trabalhando para lançar dentro do portal Transparência as informações de como o recurso público é gasto no transporte público. E aí a população poderá olhar quanto que estava definido para novos terminais, quais foram gastos, aonde foram gastos, se está atrasado, se está no tempo. Gente, mais uma informação em primeira mão aqui. O Miguel hoje só me trouxe novidades, só trouxe coisa boa aqui para o usuário do transporte coletivo. Miguel, então vamos repetir lá. Dentro da plataforma da Goiás Transparência. Da Goiás Transparência, é isso? Isso. Goiás Transparência, a pessoa vai ter essas informações lá. Isso. Que bacana, então pode acompanhar tudo isso lá, né? Então, a população, cidadão goiano, poderá estar fiscalizando se os recursos estão sendo bem gastos, porque hoje existe muita crítica sobre a caixa preta do transporte. É verdade. A ideia da Controladoria Geral do Estado é permitir o controle social do transporte público. Exatamente. Uma coisa que o pessoal sempre também fica pensando, fica sempre se perguntando, por que as mesmas empresas toda vez ganham, todo ano não, né? Porque são vários anos, ganham sempre a licitação, as pessoas querem muitas vezes outras empresas para concorrer, para que possam prestar um serviço de melhor qualidade para a população, né, Miguel? A questão de licitação de transporte público ela tem um problema estrutural, que é a questão das garagens. Então, isso inibe empresas de fora a vir para a cidade. Então, assim, você vai falar assim, Goiânia é sempre a mesma, Goiânia são sempre as mesmas, Brasília são sempre as mesmas, Palmas são sempre as mesmas, São Paulo, porque essa dificuldade que uma empresa tem de arranjar uma nova garagem, contratar novos funcionários. Então, o governo do Estado de Goiás, sabendo desse risco, ao invés de esperar os 5 anos para terminar o contrato, fazer uma nova licitação e isso atrasar as melhorias, decidiu antecipar a renovação dos contratos, que está nessa lei, antecipar para agora,
e aumentar essa fiscalização. Porque o problema não é só quem atua, é também como se fiscaliza. Então, a ideia do Estado é aumentar essa fiscalização para que, mesmo permanecendo as mesmas empresas, o serviço possa ser prestado de forma mais próxima do que deseja o usuário. Tá certo, que a gente sempre torce aqui, né? Para que realmente a população tenha um transporte coletivo de verdade, um transporte coletivo digno. Conversamos então com o secretário de Políticas para Cidades e Transporte, Miguel Ângelo. Muito obrigado mais uma vez, Miguel, por você estar aqui trazendo essas informações. Só notícia boa para o nosso usuário e a gente reconhece esse trabalho do governo de Goiás em proporcionar cada vez mais um transporte melhor e de qualidade para o nosso usuário que ele merece. Né? Não só a tarifa barata, ele merece um ônibus de qualidade, ele merece também um terminal digno, banheiros dignos, porque banheiro de terminal ninguém merece, né, gente? Tem que estar limpinho, tem que estar tudo em ordem. E os abrigos também, que é outro ponto muito importante, né? Principalmente agora, nesse período de chuva, em que as pessoas precisam estar mais abrigadas, melhor abrigadas, para poder embarcar aí no seu ônibus, na sua linha, né, de todos os dias. Obrigado, Miguel. Eu que agradeço.